Na noite de terça-feira, 24 de junho, os vereadores de Engenho Velho estiveram reunidos na Câmara de Vereadores em mais uma sessão. Foram apreciados e aprovados dois projetos de lei. O projeto 13 de 2025 altera a Lei Municipal número 1050 de 2023, de 10 de janeiro de 2023, e dá outras providências. E o projeto número 14 de 2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Suinocultura e Avicultura, aponta recursos e dá outras providências. Em seguida, o vereador Cassiano usou da palavra. Boa noite a todos. Queria aqui primeiramente cumprimentar nosso presidente Jucimar, em nome dele cumprimentar os colegas vereadores, assistentes desta casa, a imprensa que está aqui hoje e o nosso vereador Alvecir. Bom, o Adair falou antes da questão das chuvas, aí das cheias que deu. Ontem eu estive no gabinete do prefeito e andei conversando com ele a respeito que já tem alguns outros municípios vizinhos aí que estão fazendo um decreto de estado de emergência, decretando estado de emergência por essa questão. E no momento que eu estava lá, ele estava conversando com alguns outros prefeitos e, a princípio, acho que vai ser decretado estado de emergência para o nosso município também, já para ajudar nessa questão aí que o nosso Rio Grande do Sul inteiro vem sofrendo, questão de chuvas, estiagens, enfim. Para completar essa questão, a gente estava conversando, vereador Adair, a questão dessa verba que vai vir, né, desse recurso que vai vir. E para complementar um pouco da tua exposição antes, eu acredito até que sim, que seja interessante a gente ajudar quem produz leite e também daqui a pouco quem tem gado de corte, na questão que a gente faz silagem. E a silagem retira muita matéria do solo, muita adubação, e essa questão requer, vamos dizer assim, um investimento maior durante a safra do que quem produz grão, né? Que fica a palha, deixa restos, né, da cultura e deixa o solo coberto. E nós já quando faz silagem, a gente retira praticamente 95% da palha e da adubação que a gente implanta na cultura do milho, vamos dizer assim, né? Que nem eu faço mais silagem de milho. Tem pessoal que faz de aveia, de trigo também. Então, retira 2 vezes do solo no ano. E para o investimento que é feito para tentar recuperar esse solo é muito maior do que quem planta só grão, né? Então, acredito que sim, que seja uma coisa muito interessante. Não porque eu produzo leite, mas eu sei como que é difícil, como que o teu investimento tem que ser maior para tu não deixar o solo decair, tanto para tu conseguir produzir na próxima safra, né? O investimento é maior. Então, acredito que sim, que seja uma coisa interessante. E outra coisa que você falou da questão dos nossos 2 chefes, né? Também conversei um pouco com o prefeito ontem e a gente vai se reunir, sim, e vamos dar uma conversada, nós, com o pessoal do PDT e com o nosso chefe, e acredito que também vocês vão se reunir e conversar também, né, com o Beto, para a gente tentar entender o que está acontecendo, que eles não estão conseguindo se acertar muito aí, nessa questão das máquinas aí, enfim. Mas é que nem você falou, eu também acho que não precisamos substituir ninguém, né? Acho que são 2 pessoas competentes que têm o seu valor e o seu entendimento, o seu conhecimento. Claro que daqui a pouco a gente pensa que é de uma maneira, mas daqui a pouco pode ser, como eu posso dizer, contornada de outra forma ou levada de outra forma, né, até os funcionários, né, para chegar no entendimento e conduzir bem os trabalhos durante o dia a dia, né. Mas eu acho que sim, a gente vai chegar no entendimento aí e, se Deus quiser, vamos conseguir melhorar os 2 lados, né, e trabalhar em parceria principalmente, que quem ganha com isso é a nossa população. O vereador Adair também fez uso da tribuna. Quero aqui nesse momento
falar um pouco a respeito da chuvarada que nós tivemos nos últimos dias. Vocês viram como o clima no Rio Grande do Sul está difícil? Eu escutava uma live agora nas redes sociais de um agricultor aqui do nosso município, onde que ele fez um desabafo no último domingo a respeito do excesso de chuva que deu. Realmente, quando não é falta de chuva, é excesso de chuva. É triste, porém que nós temos uma região até um pouco mais favorável, aonde que lá a região de Porto Alegre, região metropolitana, em relação ao Vale do Caí, toda aquela região, todo mundo está acompanhando os problemas que está voltando a acontecer. Então é intempérie do tempo e infelizmente muitas pessoas sofrem, mas eu acredito que nós vamos ter que acostumar com isso, porque segundo as previsões é para acontecer problemas para o futuro. Quero também agradecer o prefeito Paulo, o vice Glaucio e o Diego. Eu tive ontem, os vereadores sabem que agora na segunda-feira à tarde, o prefeito, o vice-prefeito e o Diego, como chefe de gabinete, estão lá para receber os vereadores também, né? E eu tive conversando com o prefeito Paulo ontem a respeito de alguns assuntos. Falei a respeito daquela questão dos auxílios, doença que está acontecendo, enfim, consulta, exame, etc e tal. Teve um fato onde que uma professora que trabalha aqui no nosso município, ela está com o processo seletivo, ela não pode aderir ao IP, que nem eu pedi para o Dr. Paulo primeiro, e ela foi junto ao pessoal da saúde, responsável pela saúde, a Chica, e a Chica falou que ele não podia, porque existe uma lei, mas não estava bem clara. Aí eu tive junto com o prefeito Paulo, ele liberou, e eu quero aqui falar para vocês, e não só colocar o meu nome, mas enfim, nós da Câmara de Vereadores, fazer um projeto de lei para mudar, para nós estipular normas a respeito disso. O próprio prefeito Paulo falou, olha, tem pessoas que ganham de 8 a 10 mil reais, também não teria direito de ajuda, mas para quem ganha 2 mil, 3 mil, eu acho que nós teria que auxiliar esse pessoal. Então, na próxima sessão em diante, nós vamos trabalhar isso em conjunto, só para dar um toque para vocês a respeito, que nós temos que resolver isso, porque eu digo assim, ó, muita gente reclama que até então, até o ano passado, vinha acontecendo da população branca ganhar 30% de desconto, 20%, 40%, né? Você sabe que a comunidade indígena ganha tudo de graça. Veio ali, tem tudo, né? Segundo as informações. Então, agora o prefeito Paulo, esse dia nós estávamos numa reunião, inclusive o vereador Tabalho estava junto, o Diego também, e eu falei, porra, mas tu cortou. Ele falou, eu não cortei o auxílio, só que ele não está amparado na lei. O Diego correu o risco, inclusive de repente até responder, porque ele estava dando uma coisa que não está amparada na lei. Então o prefeito Paulo falou para mim que nós vamos ter que mudar essa situação. Então nós vamos trabalhar nesse entendimento, para que também ele se respalda, né? Que não precisa o Tribunal de Contas apontar e ele responder, certo? Outra questão que eu estava falando com o prefeito, e a pedido de várias pessoas, é que se faça a mão única ali em frente aos dois colégios, a Cleiton Costa e a Floriano Peixoto. Olha, foi feito na época aqui em frente à prefeitura, que funcionou. Gente, nós temos aluno ali. E esse dia eu fui pegar o meu sobrinho, o Davi, o filho do Valcimir, e olha que eu estava bem legalzinho, mas de repente uma criança passou na minha frente, né? Poxa, dá um susto. Olha, nós já tivemos problema no passado, numa morte de uma criança, tanto é que foi dado, né, o nome da Cleiton Costa em homenagem desse guri que morreu, né? Então, pedi para o prefeito, pedi para ele, eu posso fazer um pedido de informação, uma indicação, aliás. Ele falou, não coloca. Mas gostaria que vocês também pensassem nisso, para fazer uma mão única ali. Tranca o trânsito, deixa só para os professores, enfim, e os ônibus também. Se sabe que muitas vezes algumas pessoas colocam os carros ali,
em frente ao ônibus vão estacionar para pegar os alunos. Então, gostaria que vocês também pensassem nisso e nos ajudassem nessa situação. Outra questão que eu queria falar é a respeito de uma situação meio complicada que está acontecendo. Nós temos um problema entre quem comanda estradas de rodagem e quem comanda agricultura. Olha, a situação está difícil ali, não está havendo entendimento, vereador Cássio, em relação ao nosso chefe da agricultura. A gente conversou ontem. Gostaria que não tivesse uma troca agora, não gostaria. Mas, enfim, eu acho que cabe ao PDT chamar, se reunir a cúpula do partido e tentar ver uma forma de nós não, nos primeiros 6 meses agora, não haver uma troca. Porque a gente trabalhou tanto em relação a isso, o próprio PDT pediu, né, vereador Tabaldi, que nós cedesse a agricultura para o PDT e nós ficaria com as estradas de rodagem, o Partido dos Trabalhadores. Então eu não vejo assim como trocar agora. Mas enfim, vai ter que melhorar algumas coisas. Porque olha, hoje em dia se você não tiver os servidores do município a seu favor ou a favor do quem coordena, não funciona. Tia. E não adianta ir com as brutas, não adianta, isso acontece em todos os municípios, gente. Todo chefe de departamento, secretário, tem que trabalhar com união. Se não tiver parceria, não tem serviço. Então, gostaria de pedir para o vereador Cássio que chamasse o PDT e que não deixasse a cargo do prefeito tirar o responsável pela agricultura. Não gostaria, porque aí vai ficar um pouco difícil, um pouco ruim. Enfim, eu acho que nós temos que chegar no entendimento. Se nós estamos propondo aqui a Câmara de Vereadores trabalhar junto, né, para a nossa população, nós temos um consenso, gente, e eu acho que o chefe de setor também tem que colaborar, porque os servidores é que fazem. Não adianta só você exigir de mandar, mas quem trabalha realmente é os servidores e nós temos que ser grato a eles, porque se não fossem eles, é a mesma coisa que a Câmara de Vereadores. Se não tivesse nossos servidores aqui, não adiantava nós chegar aqui. A respeito daquele projeto do governo do estado, que veio para todos os municípios do Rio Grande do Sul. O nosso município de Engenho Velho está recebendo uma verba agora, onde que está vindo um trator, né? Até eu gostaria que o vereador Galina colocasse, que esse dia ele esqueceu em relação ao trator, né? E a respeito, nós vamos ser beneficiados, 8 produtores, 8 agricultores aqui do nosso município, desse programa, onde vai ter 30 mil reais para cada um, se não me falha a memória, e a Emater vai fazer um trabalho de acompanhamento durante 2 anos. Esse recurso vai vir para recuperação de solo, enfim, cobertura verde, etc. Aí eu tive pensando e falando com vários agricultores que nós colocássemos isso no pessoal que produz leite, nos produtores que estão ali produzindo leite. Você sabe que é uma atividade muito difícil, é chuva, é sol, gente, pega na época do inverno, né? Quem não tem galpão, né, vereador Cássio? É muito difícil, estraga muito solo. Então, nós estávamos fazendo uma conta, nós temos em torno de 12 produtores de leite. No programa vai ser beneficiado 4, né? 8, e faltaria 4. Eu estou sugerindo aqui à administração municipal que se contemple esses outros 4 produtores com recurso próprio. Você sabe que nós temos um orçamento do município, a Secretaria, o Departamento de Agricultura tem, né, uma dotação de verba. Como não vai sair a máquina para silagem, vereador Cássio? Eu estou sugerindo que o prefeito coloca esses outros 4, né, vezes 30 vai dar 120 mil. Eu acho que dá para fazer. Vai ter um pouco de repercussão, porque vai ter uns outros que vão querer, né, quem planta soja, milho. Mas, enfim, eu acho que nós temos que incentivar, sim, o pessoal que produz leite aí, porque realmente a situação está difícil para todos. Mas eu acho que os produtores de leite merecem. Eu gostaria que os vereadores apoiassem essa ideia e trabalhassem em relação a isso. Obrigado.